Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Identidade Pública. Nessa edição, nossa convidada especial é a presidente do Hospital Neurológico Ritinha Prates, Maria Aparecida Nascimento Xavier. Cida Xavier, como é mais conhecida, é filha do ex-vereador José Américo do Nascimento e também da dona Tereza Rodrigues do Nascimento. Ela tem 5 irmãos, o Marcos, o Carlos, o José Américo Filho, o César Américo e também o Jairo. E é casada com o Dagoberto Xavier da Silva e tem 2 filhos, Douglas e Bruna. Cida, é um prazer recebê-la aqui no nosso Identidade Pública. Eu que agradeço, João. O prazer é todo meu. Cida, você é nascida na cidade de Araçatuba mesmo? Isso, nasci em Araçatuba em 62, né? E depois de aproximadamente 8 meses, 9 meses já de idade, já me mudei com a minha família para o bairro Jardim TV, onde resido lá aproximadamente há 48 anos. Cida, como foi exatamente essa infância ao lado dos irmãos, dos pais, no bairro Jardim TV? Exato. Nós, assim, meu pai sempre foi comerciante. Então, a gente tinha desde o mercadinho, uma sorveteria, uma padaria, onde nós 6, aliás, nós somos em 6, mas nós 5 trabalhávamos, porque o meu 6º irmão tem o problema de deficiência, né? Então, assim, eu geralmente, como mais velha, sempre, assim, gerenciei um pouco, né? Gerenciava tanto os irmãos mais novos, também como os negócios do meu pai também. Como era exatamente trabalhar em família, já que todos esses estabelecimentos, seja o mercado, a sorveteria, era o ganha-pão mesmo da família. Então isso, de certa maneira, reafirmava os laços familiares, comerciais. Exato. Foi exatamente desse ganha-pão que a gente, assim, todos nós fomos estudando, né? Alguns fizeram curso superior, outros técnico, outros, assim, não desenvolveu tanto, mas assim, foi muito engraçado porque quase todos os nossos parentes, principalmente do lado do meu pai, desde o estado do Piauí, onde ele nasceu, eles geralmente vinham para Araçatuba e ficavam residindo em nossa casa. Então era assim, além de sermos em 6 filhos, ainda tinha todos esses parentes que fazia parte, assim. Aí vinha da cidade, geralmente do Nordeste, ficava residindo ali na casa do meu pai, era ampliado mais um cômodo, isso tudo. E eles também trabalhavam no comércio com a gente. Então, assim, era uma equipe, uma família bem unida. E me diz uma coisa, no caso você também, como nós dissemos na abertura do programa, você é filha do ex-vereador aqui da casa, inclusive, José Américo do Nascimento, por vários mandatos exerceu o cargo aqui de vereador na cidade. E ele é nascido no estado do Piauí, conforme você mesma disse, na capital do Piauí, que é Teresina, né? Já a dona Tereza Rodrigues é do estado de São Paulo. Como é conviver com esse contraste de culturas dentro de casa? Realmente houve alguma dificuldade ou, na verdade, foi complementar mesmo essas duas culturas diferentes? Então, assim, meu pai, minha mãe, eles é um casal, assim, perfeito. Eu sempre costumo dizer, a minha mãe casou-se com 16 anos, e sempre foi aquela dona de casa que cuida dos filhos, cuida do marido, muito paciente. Enquanto meu pai, né, geralmente o pessoal fala assim, cabra da peste, né, aquela coisa toda do Nordeste, gosta muito de forró, aquela coisa toda, mas a minha mãe com muita paciência, né, mesmo com um filho especial, excepcional, que é muito difícil, mas a união dos dois é muito importante, a preocupação dos dois, por isso que eu acho que, graças a Deus, somos uma grande família. Ok, quais foram os estabelecimentos de ensino que você frequentou aqui na cidade de Araçatuba? Então, eu me formei em Ciências Contábeis, né, no Salesiano. Depois de alguns anos, fiz pós-graduação em Administração Hospitalar, pela UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto. Até mesmo por necessidade, por estar à frente de um hospital. E assim, os provedores, os dirigentes hoje têm que estar se qualificando, porque não é simplesmente você falar, eu sou presidente de uma entidade. Não, a entidade hoje, ela tem vários segmentos técnicos, né? Hoje é um hospital neurológico, temos ambulatórios, temos captação de recurso. Se a gente não está preparado, você não consegue administrar. Voltando um pouquinho mais no tempo, em termos de ensino fundamental, de ensino médio, quais foram as escolas pelas quais você passou aqui no nosso município? Então, no primeiro ano, né, hoje ensino fundamental, eu estudei no Lauro Bittencourt, escola no Jardim TV, e depois no Clóvis de Arruda Campos, que era o chamado Paraisão. Exato. Então, assim, foram escola pública, depois que, quando eu comecei a faculdade, que foi no Salesiano. E as principais recordações dessa época, as amizades construídas
naquela ocasião do ensino fundamental, do ensino médio, elas são conservadas até hoje? O que mais chama a sua atenção? Sempre mais tem, a memória. Sempre tem alguns amigos que duram para sempre, né? Eu tenho, assim, alguns amigos que... A Neuzinha, por exemplo, lá do NGA, uma pessoa que eu tenho como irmã e ela chama inclusive meu pai de pai, né? Que a gente tem toda uma história de criança junto, de formação e tal. E alguns alunos da época, colegas de escola, às vezes me procuram no Ritinha Prates, até mesmo solicitando, às vezes solicitando também uma vaga, se formou junto comigo. E, então, assim, é muito bom, né? Bem gratificante pra gente. E como era a Cida aluna? Olha, não para... eu sou suspeita de falar, mas sempre fui uma das primeiras colocadas na escola. Quando teve aquele vestibulinho, que antes você tinha que fazer o vestibulinho para estar assim, ingressando no colegial, para escolher. Eu assim passei em primeiro lugar de todos os turnos. Sempre fui muito dedicada. Quais eram matérias, disciplinas, ou você tinha afinidade com alguma área exatamente, específica? que eu, português, sou muito ruim, até pode perceber no que eu falo, mas matemática. Então, matemática eu não admitia, é só matemática. Matemática eu não admitia tirar menos que 10, tinha que ser 10 mesmo. Amo matemática, hoje ensino os meus filhos, alguns estão estudando em faculdade, outros ainda em colegial, ensino fundamental, mas é que eu sou apaixonada por matemática. Você mesma disse na abertura do programa que começou a trabalhar muito cedo ao lado dos seus irmãos, dos seus pais, em estabelecimentos do comércio, e também era uma aluna aplicada. Havia tempo para conciliar essa vida profissional, essa vida estudantil também com o lazer? Qual era o principal passatempo da Cida Xavier? Olha, desde criança mesmo, bem nova, 7, 8 anos, eu chegava da escola, primeiro e segundo aninho, e já ficava no mercadinho. Antes nem era mercado ainda, era tipo só uma mercearia. Meus pais iam almoçar e eu ficava... Secos e molhados secos e molhados. Eu ficava tomando conta ali. Não sabia atender ainda, mas aí eu ficava, pelo menos chegava pessoas para comprar e eu ficava gritando, tem gente, ainda falava assim. Então, no começo foi assim, né? Às vezes eu não tirava nem a mochilinha e ficava lá esperando o pessoal almoçar para depois voltar. E muitas vezes minha mãe fala, você nem almoçava e já ia fazer a tarefa. Então, assim, a responsabilidade é de muito jovem, né? Eu acho que tudo na vida da gente começa bem cedo, a responsabilidade. Então, essa é a minha recordação maior. Às vezes o tempo de brincar era ali no meio da caixa registradora, no meio da... Até eu falo sempre, João, assim, que a gente não tinha muito horário de lazer. Então, antes abria os mercados, mercearias, segunda, terça, até domingo, o dia todo. Então, às vezes, algum domingo, ou uma vez por mês, meu pai costumava falar assim, hoje nós vamos para o Country Club, que era, saudoso Country Club. Então, a gente ficava muito feliz. Só que aí, estava fechando para ir, 3 horas da tarde, 4 horas, chegava pessoas para atender. E a gente atendia, mas aquele desespero de sair logo para ir para o Country. E a gente ia com uma Kombi cheia de filhos e mais... as pessoas ali do bairro também, e alguns que sabiam, na casa do José Américo, ia tudo pro Country. E a gente chegava lá, saltava até do trampolim, de vontade mesmo de distrair um pouquinho. E se não bastasse 6 horas, tinha que voltar para reabrir o mercado, porque a gente trabalhava muito, até mesmo domingo à noite, então a gente era muita dedicação, muita luta mesmo. E afinidade com o esporte, você tem alguma? Então, eu joguei uma época, assim, pelo Paraisão, vôlei, né, gostava muito, cheguei a ser capitã do time, ganhei medalhas, né, e inclusive até hoje eu gosto, né, de participar e não frequento, assim, o esporte jogando, mas desde uma boa caminhada, algum exercício, eu acho que é fundamental. Cida, não vincular a sua imagem, o seu nome ao Hospital do Ritinha Prates é como ir ao Rio de Janeiro e não falar do Cristo Redentor, ou seja, estão intimamente ligadas as duas histórias de vida e de construção do Ritinha. Como surgiu a oportunidade de chegar hoje à gestão máxima do Hospital Neurológico ao longo desses 19 ou 20 anos que você está lá dentro? Como surgiu essa oportunidade? Então, hoje o hospital vai completar 33 anos em outubro e meu pai, na época, foi um dos fundadores, foi o primeiro vice-presidente do Ritinha Prates, juntamente com o senhor Eupídio Pedroso, a dona Alice da Silva Prates. Por quê? Tanto o senhor Eupídio Pedroso tem um filho especial, né?
tem ainda, porque ele está lá no Hospital Ritinha Prates, e meu pai também, que é o Carlos Américo. Então eles uniram e deram início à instituição. Depois meu pai, como vereador, conseguiu área de terra, todos os projetos, graças a Deus, que hoje transformou no hospital. E depois de aproximadamente uns 15 anos que já o hospital existia, o senhor Eupídio Pedroso, que era o presidente na época, ele me convidou, foi até o pronto-socorro municipal, onde eu administrava, e me convidou, falou, vamos para lá, a gente está com muita dificuldade, né? Eu vejo aqui você no pronto-socorro, com muita dedicação, tal. Eu falei, eu não tenho muito tempo, não tenho disponibilidade, tenho criança pequena, tal. E assim, mas vamos lá, pelo menos para conhecer como é a diretoria, tal. Meu pai já estava envolvido lá há mais de 15 anos. Aí fui em 91 para 92, e justamente nesse dia eu fui eleita, né, presidente, não sei porquê, na hora as pessoas, né, me escolheram e tal. E isso já vai para 18, 19 anos que Talvez a gente a sua veio... afinidade com funções de gestão tenham conduzido você. Ajudou bem. Isso, o primeiro ano foi com muita dificuldade, a entidade estava penhorada, com muitas dívidas, sem profissionais, a gente estava sem recursos mesmo. Eu comecei a traçar uma meta, né? Começamos a visitar os programas de atendimento ao deficiente mental, fomos para São Paulo, né? Às vezes eu até falo, pessoal, eu estava grávida, quase para ganhar o neném em maio mesmo eu fui para São Paulo numa reunião, e que foi muito bem sucedida, porque como eu estava grávida, eu tinha viajado 500 quilômetros daqui para São Paulo, eu fui a primeira a ser atendida, né? E graças a Deus, nesse atendimento, a gente já trouxe R$100 mil para o Hospital Ritinha Prates, do programa de atendimento ao deficiente mental. Eu costumo dizer, meu filho tem 17 anos, eu falo, olha, você foi bem no início de muitos recursos para o Ritinha, porque, né, por eu estar gestante, fui atendida primeiro e a gente conseguiu essa verba, né? Aí demos início a estar reformando, exato, isso, né? Aí começamos a reformar, né, o Ritinha, porque para você conseguir bons convênios, você tem que estar qualificado de acordo com as portarias. Então aí montamos salas de intercorrência, salas de inalação, enfermarias, e fomos classificados depois pelo Ministério da Saúde como hospital neurológico. Aí os recursos foram triplicados, quadriplicados. Então, de aproximadamente R$100 mil que a gente recebia por ano, quando eu entrei, nem isso. Hoje, graças a Deus, a gente movimenta 4 milhões aproximadamente por ano com a mesma moeda, né? Então, assim, foi um grande crescimento. Ok. Eu converso hoje com a presidente do Hospital Neurológico Ritinha Prates, Maria Aparecida Nascimento Xavier, a Cida Xavier. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos um pouco mais falando dessa história, da trajetória de vida da nossa entrevistada e também dessa importante entidade que ela dirige hoje em nosso município. Eu espero você. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue, não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito é rajado com tom escuro e manchas brancas, e os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, inchou, febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance! A cocaína dificilmente vicia. E além de tudo, eu só cheiro socialmente. Essa droga não me controla. Eu sei que eu sou muito mais forte que a cocaína. Eu tenho controle do que eu tô fazendo. E, além de tudo, eu paro quando eu quiser, não tem erro. A cocaína não mata. A cocaína é uma mentira. Estamos de volta com Identidade Pública, que hoje traz como convidado especial a presidente do Hospital Neurológico Ritinha Prates, Cida Xavier. Cida, nós encerramos o primeiro bloco falando um pouco da história do Ritinha Prates no município de Araçatuba e estamos iniciando o segundo bloco dando continuidade exatamente a esse assunto especificamente. Como que você hoje define a estrutura do Ritinha Prates no município? O Ritinha hoje possui 60 leitos,
todos os pacientes com paralisia cerebral, né, problemas neurológicos, deficiência física e tudo mais. Atendemos 43 municípios. Hoje nós somos referência e o hospital é classificado hoje com uma boa qualidade de vida aos pacientes, com uma equipe multidisciplinar excelente. Eu acho assim, nós visitamos vários hospitais semelhantes ao nosso e a gente viu que a parte de humanização é muito grande no nosso hospital. Para você ter uma noção, nós tivemos um óbito essa semana, para falar a verdade foi ontem, e nós tivemos praticamente 50% dos funcionários volta do caixão, chorando muito e acompanhando o enterro com os buquês de flores, com os arranjos, né? Todo mundo, abraçado com o paciente. Então, é muito difícil, porque às vezes a gente passou por hospitais que muitas vezes estavam atendendo lá e falavam, tá velando hoje um corpo ali. E lá no Ritinha é muito envolvente. Então, os profissionais não são só profissionais técnicos, eles têm essa parte de humanização. Então, é muito bonito tudo isso. Então, hoje nós temos vários profissionais, o hospital conta com médico 24 horas, é um local que tem pacientes de grau severo e de alto risco, tem que estar 24 horas acompanhando. E ainda falta muito. A gente saiu de 800, 900 metros quadrados quando a gente assumiu lá. Hoje tem mais de 3.000 metros e estamos trabalhando num projeto para chegar em 4, 5 mil metros aproximadamente até o ano que vem. A primeira área vai ficar pronta até o meio do ano, se Deus quiser, estamos em obras. Para quê? Para melhor dar condições aos pacientes que já existem e também para recebermos mais pacientes que às vezes nos procuram e a gente não tem como atender. E essa demanda é crescente. Exato, nós já tivemos casos sérios lá de pessoas que nos procuram, às vezes a gente até socorre na hora, mas não há vagas. E às vezes a criança foi até a óbito por algum motivo de engasgamento, ou às vezes algum acidente em casa. Então muitas vezes a gente se vê culpado dessa situação. Então, por mais difícil que é você conduzir um hospital onde o SUS repassa 70% dos recursos e 30%, 40% você tem que estar buscando, é muita responsabilidade de você ainda investir em obras. Mas graças a Deus as portas têm aberto a cada mês, a cada dia para nós. A gente vem realizando eventos que está dando um grande retorno, como é o caso do segundo leilão de gados que nós realizamos em janeiro, com toda a equipe do pessoal do Canal do Boi, que deu todo o suporte no dia e que já arrecadou nesse leilão 100 mil cada vez. Foram 200 mil que já está lá aplicado na obra. Nós temos também agora, para entrar para essa semana, mais 120 mil reais, que é verba do governador José Serra, através do deputado Roque Barbieri, que tem sempre nos ajudado lá, acompanhando desde a fundação do hospital. Então, são pessoas que, graças a Deus, a gente vem contando e explicando a situação. Os pacientes hoje não são bebês, são adultos e precisa de mais área. Exige comprometimentos de obras, mais recursos. E graças a Deus a gente tem conseguido porque a gente não tem dívidas, tudo em dia. O comprometimento é exatamente o tema da minha próxima pergunta. A que você realmente atribui essa devoção, essa vontade ininterrupta de ajudar as pessoas, começando pelo seu pai, chegando até você nessa função de gestão do Hospital Ritinha Prates? O porquê realmente ajudar as pessoas que têm esse sério comprometimento físico e sensorial e muitas vezes acabam sendo abandonadas ou até mesmo esquecidas pelos familiares? Exato. A princípio, a gente tenta fazer a nossa parte. Nós estamos ali, fomos eleitos para o cargo de presidente, então a função é essa. Mas a gente se envolve muito mais. Não dá só para você fazer aquilo que está ali no protocolo. Então a gente atende mais famílias, são 40 famílias que a gente atende, situação de risco, pessoas que têm especiais na casa, deficiente em casa, que precisa de uma cadeira de roda, precisa de uma cama hospitalar, de um colchão. Então a gente acaba se envolvendo, não tem como falar não. Então a gente fala, a dedicação eu acho vem de Deus, né? Meu pai sempre foi assim e nos ensinou a ser assim. Vamos trabalhar, vamos ajudar o próximo. Ele até exagera. Meu pai, uma pessoa que é muito é difícil eu estar falando, porque ele se envolve muito hoje, mesmo com toda a dificuldade da coluna que ele tem de estar andando, né, com a bengala, com muita dificuldade,
Você vai até a casa da minha mãe, ele consegue dirigir, ele está lá no bairro Mão Divina, nos bairros São José, ainda vendo o que ele pode ajudar uma pessoa numa construção. Então, assim, ele até muito, eu não chego nem 10% do que ele que envolve mesmo, porque eu entro um pouco mais na área técnica, né? Além daquela área que a gente pode proporcionar de ajuda, eu tento, assim, controlar para a gente não perder o controle da situação, para não ter dívidas, né? Então eu falo sempre para as pessoas, às vezes até as pessoas falam, ai, que Deus abençoe vocês. Eu falo, eu quero só que você faça oração para nós, né? Não queremos nada em troca, para a gente ter força, porque tem hora que a gente encontra também muitas dificuldades, né? Às vezes verba que demora um pouco para chegar, sabe? Assim, é bastante exigência das portarias, então a responsabilidade é muito grande. E eu falo, para onde nós vamos mandar os 60 leitos se eles a maioria não tem família? Não são todos, existem aqueles que também a família frequenta lá, vai de manhã, vai à tarde, como é o caso até mesmo do meu irmão, que essa semana ele está lá meio período, porque minha mãe está com um desgaste muito grande na coluna e meu pai também, então ela teve que fazer um tratamentinho de saúde, ele está lá comigo, então toda hora eu estou com ele lá, aí à tardezinha a gente leva embora, ele vai para a cama, fica com a gente, tudo, mas muitas vezes tem família que não tem condição sequer de comprar uma cadeira de roda, então a gente providencia, nós temos hoje convênio com a Holanda, onde a gente já deixa até à disposição da população, que se tem uma pessoa com deficiência e precisar de uma cadeira de roda, dessas equipadas, que custa por volta de 3, 4 mil reais, nos procura, né, porque a gente tem conseguido todo esse equipamento para as pessoas que precisam. Cida, e o envolvimento também do Dagoberto e da Bruna e do Douglas em relação a esse trabalho? Lembrando, o Dagoberto, seu marido, e o Bruno e o Douglas, a Bruna e o Douglas, seus filhos. Eles se envolvem diretamente porque é impossível ficar à parte desse trabalho de vocês, né? A Bruna hoje estuda fora, né? Estuda em Franca, na Unesp, faz Direito, tem 23 anos, vai embora esse ano, se Deus quiser, formada. O Douglas tem 16 anos, quase 17. Coincide com a história do Ritinha, a sua história com o Ritinha. Exato, a Bruna até bebê, novinha também, ela ia comigo muitas vezes pro Ritinha e ficava ali brincando até com alguns internos que entendiam um pouquinho. E o Douglas também, que me acompanhou desde, ainda estava, né, esperando ele, sempre me acompanhou. O que é importante é a colaboração deles e entender que tem hora que não dá todo o tempo para eu dar tanto tempo de dedicação para eles. E eles têm essa compreensão? Tem, muitas vezes cobra um pouquinho, mas eu explico, eu falo, olha, pior são aqueles lá, Douglas, Bruna, que estão lá com uma traqueostomia respirando, uma gastrostomia ali se alimentando, que é muito difícil, eles precisam entender. E a gente, graças a Deus, nunca tivemos maiores problemas com isso. Agora, o meu marido, Dagoberto, é que eu falo assim, se não fosse ele, talvez eu não teria conseguido tudo que eu consegui, porque ele já é mais assim, eu vou em alguma reunião grande em Brasília, como ele já me levou, São Paulo, e muitas vezes eu sou um pouco, digamos, até muito educada, e ele é um pouco assim, vamos dizer, mais sem educação, então, às vezes o pessoal fala, tem que ter, tem, então eu fico aguardando a minha vez para falar, tal, ele não, ele já vai e me leva lá na frente do Serra, exato, o governador está aí, e nós vamos, e aí quando eu vejo, eu estou lá na frente do José Serra, que foi ministro da Saúde, temos as fotos junto, do Geraldo Alckmin, até na época do Fernando Henrique, quando ele era, do Lula não, porque acho que não encontramos ainda, né, viaja muito, mas assim, graças a Deus, ele tem assim, às vezes eu estou em dificuldade, eu estou precisando disso, porque eu estou em dificuldade para montar esse projeto, ele fala, não, amanhã eu vou lá ver para você, e vai e busca alternativa, a hora que ele pode, quando ele não está viajando. Então, graças a Deus, é uma soma da minha família, junto com meu pai, José Américo, que é assim, o meu mentor, graças a Deus. Às vezes eu estou lá com dificuldade, pai, o que eu faço? Ele, não, vamos encarar junto, vamos ver isso. Então, assim, por isso é que tem o sucesso das coisas, porque temos o apoio de toda a família, todos. E por falar em família engajada, e você também falou no seu José Américo, como é a questão da política em casa? Você já nasceu, na verdade, sob essa inspiração política, uma vez que seu pai teve uma atuação parlamentar muito marcante aqui no município. E como você vê a sua participação na política, exatamente? Às vezes as pessoas até falam, eu não gosto de política, né? A vida da gente é uma política social, educacional, né? Tudo isso, política de saúde. Então, existe a política suja e a política, né, maravilhosa também. Meu pai deu início, há muitos anos atrás, à carreira política por convite, não queria, era comerciante. Na realidade, nem era remunerado vereador na época. Não era. Não era. Eu
novinha, era mais velha de todos os irmãos, mas era a que mais ficava próxima a ele. Às vezes não sabia nem ao certo o que o vereador ia fazer, mas ele estava envolvido, então nós vamos ajudar o pai. Era aquela coisa assim, eu e meus irmãos pequenos ia traçando as metas de pedir para as pessoas, de visitar as ruas. Eu ia casa por casa pedindo apoio, porque meu pai já era figura política lá, atendia todos no bairro. O carro dele era uma ambulância, às vezes ele passava 3, 4 vezes na noite acordando e levando as pessoas para o hospital. E por que não registrar isso politicamente, né? Então, depois de 25 anos, 24 anos que meu pai foi vereador... 6 mandatos ao todo? 6 mandatos, 5 ou 6 mandatos, porque teve 2 anos que foram prorrogados, de 4 para 6. Então, depois, no 6º ou 7º mandato, realmente ele não ficou de suplente. Aí, no outro, ele falou, não, agora é a vez de algum de vocês, tal. E chegou a sua vez. Como mais velha, envolvida bastante na área, assim, social, ele falou assim, vamos, tal, me convidou, falou. Falei, então vamos, né? Você foi candidata quantas vezes? Eu fui candidata a deputada federal, a deputada estadual e a vereadora. Né, que é onde agora eu sou a primeira suplente pelo PPS, né? Então, assim, tem 4 vereadores nesse conjunto, eu sou a primeira suplente. Então, assim, sempre bati na trave, mas não consegui me eleger, mas eu considero uma vitória, porque pelos 1.526 votos que eu obtive, assim, junto com meu pai, trabalhando com a minha família, né, de tete a tete, pedindo para as pessoas, sem recursos. Muitas vezes a gente não tinha, as pessoas vinham, precisava de um pouco de combustível para a gente levar os materiais em sítio, em fazenda, a gente fala, não temos. Então, combustível assim, com muita... bater na porta do cidadão e pedir voto, né? Exato. Então, a gente não tinha, assim, as condições... Assim, como muitos têm condições, né, de estar, assim, investindo bem na campanha. Então, eu considero uma grande vitória, né? Por que você acha que a política poderia te ajudar ainda mais esse trabalho de atendimento, esse trabalho filantrópico que você faz? Isso, assim, eu saí candidata, tudo, mas isso já deu uma abertura. Por onde eu vou, nas secretarias de Estado, nas secretarias municipais, a gente ficou como uma figura política, um representante também. Então, assim, nada foi perdido. Todos os pontos que eu vou, mesmo com senadores que a gente marcou, com ministros da saúde, com os deputados, isso, assim, deu uma grande abertura. Cida, mais do que conhecer o trabalho, pelas entrevistas que você concede, por o trabalho estar constantemente exposto na mídia, no conhecimento geral das pessoas, é justamente ir até o Ritinha, que você defende muito isso, visitar o Ritinha para exatamente conhecer na prática o trabalho que vocês fazem. Como que você mobiliza as pessoas para participar dessas atividades? Exato. A visita é muito importante. Às vezes as pessoas até falam assim, eu vou levar alguma coisa. A doação é importante, mas a visita é muito mais, que muitos pacientes ali não recebem visita desde quando foi internados lá. Isso é importante no tratamento, definitivamente? Muito mesmo, faz parte da terapia do paciente. Então, sábado, domingo, durante a semana, a visita é aberta, de manhã das 9 às 10 e à tarde das 15 às 16, para conhecer o dia a dia do paciente, para ver, assim, a estrutura do hospital, que o nosso sonho maior é concluir todo o nosso projeto, hoje orçado em R$1 milhão, onde a gente já tem 1/3 desse recurso, e conhecer o novo projeto também, que hoje o hospital também oferece atendimento em serviço de saúde auditiva, onde a gente também atende os 43 municípios, que com certeza esse serviço dará suporte também para o Hospital Ritinha Prates, que é um serviço que também gera lucro, diferente da parte do hospital, que é um serviço que precisa de mais recurso, além do que o SUS repassa. Então é esse, assim, um grande pedido que a gente faz à população de Araçatuba, que vá visitar, que vá conhecer o hospital, o dia a dia, a gente está lá sempre, né, quase que o dia todo, quando não é assistente social, enfim, é uma grande família e o paciente agradece, mesmo aquele que não consegue manifestar. Com certeza ele fica muito feliz. Vamos relembrar o endereço, então? Fazer um convite à população? Ok, o endereço é Rua Vandenkolk, 2606, Jardim Roseli. E o telefone? 3117-3627. Quem quiser colaborar também com o hospital por meio das ações de telemarketing, como pode fazer? Exato. Geralmente você recebe um telefonema por uma operadora que vai estar falando o motivo que ela está ligando naquele momento. Se ela está pedindo por uma sonda ou para obra, ela explica e a pessoa pode estar indo no hospital, inclusive, conferir. Na residência vai um mensageiro, todos são homens, né, que vão visitar a pessoa, levar o recibo para
pessoa com crachá, com uniforme. Isso é importante, se vê a Exato, identificação. Se tiver alguma dúvida, pode ligar no 31 17 3627, falar na captação de recurso, para a pessoa avisar, tal mensageiro é verdade, ele é funcionário daqui. Então a pessoa pode ficar despreocupada que ela vai estar doando e o recurso vai para o Ritinha e ela pode conferir o que foi feito com o dinheiro dela. Em rápidas palavras, como você define hoje a sua atuação frente ao Ritinha? Olha, eu me encontro satisfeita, graças a Deus já tivemos momentos de altos e baixos, um pouquinho assim de frustrações, porque às vezes você quer aquilo e não consegue, mas agora esses 2 últimos anos está sendo assim de muito crescimento, então assim, principalmente as obras estão assim bem avançadas, então eu me sinto feliz, realizada, peço sempre a Deus que isso continue para que a gente possa assim entregar para os pacientes, entregar para a população de Araçatuba, é um grande serviço. Ok. Eu conversei hoje com a presidente do Hospital Neurológico Ritinha Prates, Maria Aparecida Nascimento Xavier, a Cida Xavier. Cida, foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Muito obrigado, João, que Deus abençoe a todos e agradeço de coração. O Identidade Pública de hoje fica por aqui e até a próxima edição.